Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vós, que esteja conosco. Nesse momento nós estamos começando o nosso culto, que eu costumo chamar de culto. Nós estamos aqui reunidos. Então, talvez você esteja ouvindo pelo rádio, pelas ondas do rádio. Talvez você esteja ouvindo essa palavra por um CD. Não importa qual a maneira que você está ouvindo. O importante é que você está ouvindo a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar para nosso Deus, para que Ele venha nos abençoar, que Ele venha abrir os nossos ouvidos espirituais. Então, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai nos ensinar agora. Quero pedir para aquela pessoa que está ouvindo, Senhor, essa pregação, que ela possa tirar proveito espiritual para a vida dela. Abençoe esse ouvinte, Senhor. O Senhor sabe quais são as necessidades dele ou dela. O Senhor sabe o que é necessário, o que é mais importante para eles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra de Deus, nós vamos falar de um assunto hoje que você vai meditar, que você vai aprender. Nós vamos falar de um assunto que muitos de nós, todos nós, já passamos por isso, né? Nós vamos falar de um assunto que às vezes nós entramos numa situação que parece que nós estamos sozinhos, parece que nós não temos ninguém, às vezes nós nos sentimos abandonados. Então, um dos maiores problemas nossos é que nós achamos que Deus só aparece na nossa vida nas coisas boas, e isso causa em nós até uma falta de fé. E hoje, através dessa palavra, nós vamos meditar na palavra de Deus para ver que isso não é verdade. Nós vamos ver quais as formas de Deus, dele estar perto de nós. Será que Ele se ausenta de nós? Será que Ele deixa nós andarmos sozinhos? Então nós vamos hoje meditar, em vários textos da palavra de Deus, para nós entendermos, para nós aprendermos a ver Deus. Porque às vezes Deus está do nosso lado e nós não conseguimos ver Deus. Então, primeiramente, nosso texto base aqui encontra-se no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 7 em diante. Então nós vamos aqui para a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 14, versículo 7 em diante. Diz assim as Sagradas Escrituras: Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ouvinte da palavra de Deus, Jesus está querendo dizer aqui que se nós conhecemos a Ele, nós também conhecemos a Deus. E aí ele estava ali. Agora vamos nós voltarmos a algum tempo atrás, há milhares de anos atrás. Um homem aparentemente normal, um homem aparentemente como um de nós, se dizendo que ele é o Filho de Deus, ou mesmo ele se dizendo que ele é o próprio Deus. Será que você acreditaria? Será que eu acreditaria? Porque foi isso que aconteceu com os discípulos naquela época. E imagine você, aquele homem, comendo, bebendo no seu dia a dia, se dizendo ali que ele era o Filho de Deus, que quem via ele via Deus. Será que nas nossas vidas hoje, se nós pudéssemos ser transportados
para lá, como será que seria a nossa atitude? E quando nós lemos a palavra de Deus, os apóstolos, os discípulos, eles conviviam com Jesus Cristo, mas eles, na verdade, não tiravam proveito daquela pessoa que estava ali. Eles não conseguiram claramente perceber quem era aquele homem que estava ali do lado deles, quem era aquela pessoa que estava ali ensinando para eles. E às vezes na nossa vida também, Deus está do nosso lado, das maneiras mais inusitadas, da maneira mais simples possível. E às vezes nós não conseguimos reconhecer Deus naquela hora, naquele momento. E foi assim que aconteceu. Jesus estava reunido com os discípulos, né? E ele dizendo: olha, quem me vê, vê o Pai. E Filipe não entendeu nada. Não entendeu nada que Jesus estava dizendo. E voltando um pouco também atrás, no versículo 4, diz assim, Jesus dizendo, no mesmo capítulo 14, agora eu estou lendo o versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E aí, um dos discípulos disse assim para Jesus, no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí no versículo 6 Jesus disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Os discípulos estavam ali no caminho, mas não conhecia para onde eles estavam indo. E às vezes acontece isso na sua vida e na minha. Às vezes as coisas, ela tá tão sutil na nossa vida, às vezes o problema, e Deus está ali conversando conosco, cuidando conosco, de nós. Mas Ele cuida de que maneira? O problema é que nós queremos coisas sobrenaturais, sinais de maravilha. E Deus quase, Ele não usa isso. Ele fica feliz quando nós aprendemos a ver Ele nas pequenas coisas. Ele fica feliz de nós, pela fé, louvar Ele naquele momento que Ele está ali conosco. E às vezes aconteceu com os discípulos. Jesus estava ali com eles, falando do caminho, né? E aí Tomé falou: mas nós não sabemos nem o que é o caminho. Jesus disse para ele: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão comigo, vocês estão no caminho. E aí o interessante que Jesus disse aqui no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha, preste atenção agora. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está notando aqui? Você notou? Ele não disse ninguém vai ao Pai. Por que será que ele não disse isso? Porque ele era o próprio Pai. E aí você pode estar se perguntando, como que é isso? Não tente entender, ouvinte da palavra, porque isso aqui é mistério de Deus. O importante é que ele era Deus encarnado ali naquele momento. Então ele estava dizendo: olha, eu sou o Filho e ao mesmo tempo eu sou o Pai. Ninguém vem ao Pai. Você depois, ouvinte da palavra, você pega aqui no texto de João, no capítulo 14, versículo 6. Anote você, preste atenção no que está escrito. Porque esse versículo 6 já dá base para o versículo 7, dizendo que ele era o Pai. Porque se ele dissesse aqui no 6, ninguém vai ao Pai, senão por mim, não teria o versículo 7. Você está entendendo? Porque daí o versículo 7 seria contraditório.
seria contraditório. O versículo 8, aliás, seria contraditório. Disse-lhe Felipe: mostra-nos o Pai que nos basta. O versículo 9. Aí, todos esses versículos aqui seria contraditório. E nós, ouvintes da palavra de Deus, por isso que nós temos que ser pessoas espirituais. Porque Deus, Ele é um ser espiritual. Ele é um ser que atua nos bastidores. Ele atua invisível, mas na invisibilidade dele, Ele mostra que Ele está presente. E às vezes Deus usa pessoas. Através daquela pessoa, Deus está ali naquela pessoa, dizendo, falando contigo. E às vezes nós não reconhecemos isso. Agora você imagine, ouvinte da palavra de Deus, Jesus conversando com os discípulos, sendo o próprio Deus. Imagine isso. Será que a sua mente consegue imaginar isso? Nós não conseguimos imaginar isso. E às vezes acontece. Deus fala conosco, conversa mesmo, face a face conosco. O problema é que nós não sabemos reconhecer Deus. Nós não sabemos reconhecer que é Deus. Às vezes nós estamos com uma dificuldade tão grande na nossa vida. E aí nós oramos a Deus: Senhor, onde é que está o Senhor? E aí Deus aparece na sua vida através de uma pessoa. Aí Deus começa a falar com você, te aconselhar, te confortar. Mas você está com os seus olhos carnais, você está com o seu ouvido carnal. E aí você olha para aquela pessoa, você não consegue ver Deus ali. Mas Deus, se pudesse abrir o teu olho espiritual, você viria Deus. É como essa pregação aqui nesse momento. Essa pregação nesse momento aqui, você está ouvindo a voz humana. É verdade. Você está dizendo aí, mas é fulano de tal. Mas por detrás disso existe Deus, através do Espírito Santo. Deus está falando para você agora nesse momento: é eu que estou te ensinando, é eu que estou falando para você que eu estou na sua vida. É eu nesse momento dizendo para você que eu converso com você. Mas as pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem ver Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque vai chegar o dia que, quando nós partimos para a eternidade, vai aparecer Deus lá, claramente, através da nossa voz, através da atitude de pessoas na sua vida, através de fulano, de Beltrano. Deus estava se manifestando ali naquele momento. Porque o mundo físico é o mundo físico, o mundo espiritual é o mundo espiritual. Então Jesus estava ali e eles tiveram dificuldade. Eu acredito que quando Jesus falou para eles que Ele era o Pai, eu acredito que eles, para não causar um mal-estar, aceitaram, mas não acreditaram tanto. Imagine se acreditasse que o próprio Cristo ali, porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele veio a esse mundo, Ele não tinha presença, parecer. Ele não era aquela pessoa que chamava atenção. A gente vê aí os desenhos pintados, as imagens feitas, põe aquele Jesus lindo, de olhos azuis, mas a Bíblia diz que Ele não tinha parecer. Ele era bem simples mesmo, um homem de dores, um homem do povo. Mas ali estava Deus encarnado. Imagine o próprio Deus que fez o universo, que fez o mundo. E aí os discípulos não conseguiam tirar o máximo dele. E aí eles só reconheceram que era o próprio Deus quando Jesus foi assunto ao céu. Aí já tinha ido já. Mas mesmo assim, Jesus continuou no meio deles. Como? Através do Espírito Santo, através do Consolador. E hoje, nós não somos menos privilegiados do que eles. Nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos até mais.
Sabia disso? Nós somos até mais. Porque num certo texto fala que bem-aventurados somos aquele que não viu, mas creu. Então, hoje essa palavra, às vezes você está aí, nesse momento aí, você não sabe, nós não sabemos, eu não sei a sua situação, mas Deus sabe. E Ele está conseguindo entrar aí na tua vida, está aí nesse momento falando com você. Quantas vezes, todos os dias Ele está aqui, falando com você, te ensinando. Então toda vez que a palavra de Deus vem, é Deus falando com você. Às vezes Deus usa pessoas, você está naquela situação difícil, aparece Deus. Entende, ouvinte da palavra de Deus? E naquela época do Antigo Testamento, Jesus estava lá. A Bíblia diz que Jesus estava na rocha que fluiu água para dar água para o povo. Mas o povo não percebeu aquilo. Talvez eles olharam para aquela rocha, uma rocha comum, mas daquela rocha brotou água. Jesus estava na coluna de fogo que alumiava eles à noite, que esquentava eles. Jesus estava na nuvem que fazia sombra para eles. Eles nem percebiam. Talvez eles olhavam aquela luz ali, aquela nuvem, e não dava tanto valor. Porque nós, seres humanos, somos incrédulos. Nós somos difíceis de assimilar as coisas espirituais. É como se tivesse uma grossa camada em nós, mas nós não perceber. E então, ouvinte da palavra, mas hoje essa palavra está vindo para você começar a perceber como Deus age na vida das pessoas. Tem um texto aqui da palavra de Deus que diz assim, nós vamos ler para você entender. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 4, para você entender. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está em 1 Coríntios 10, 4. A palavra de Deus está dizendo que tinha uma pedra que seguia eles. Mas eu duvido se alguém percebeu que aquela pedra estava sempre ali. Quase ninguém percebeu. Existia uma pedra que seguia eles. Talvez eles olhassem para aquela pedra e falassem, é uma pedra comum. É uma pedra que não dá para pensar que é Deus que está seguindo, né? E aí a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios. E aquela pedra, toda vez que eles estavam com sede no deserto, a Bíblia diz que aquela pedra jorrava água. Quer ver como que era Cristo lá na pedra? Que era a pedra? Então nós vamos ler o texto para você perceber que era Cristo naquela pedra. Então nós vamos ler no livro de Números, no capítulo 20, o versículo 11. Vamos ler o 10. Números capítulo 20, versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ouvinte da palavra de Deus, está vendo? A rocha estava ali, e aí o povo estava murmurando. E às vezes o nosso Deus está aqui conosco, Ele nunca saiu de perto de nós. E aí tinha aquela rocha, lembra que eu li lá em 1 Coríntios para você? E a rocha que os seguia era Cristo. E estava aquela rocha lá no deserto. E o povo começou, olharam para um lado, olharam para o outro, não viram água. Aí começaram a murmurar. E aí a palavra de Deus, Moisés se levantou e falou, chamou eles de rebelde, né? Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara,
e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ouvinte da palavra de Deus, agora veio a prova que aquela rocha não era uma rocha comum. E às vezes nós fazemos como Moisés. Você sabia disso? Às vezes Deus está ali naquela situação, e às vezes nós batemos em Deus, às vezes maltratamos Deus. Como que pode ser isso? Vamos supor, muito fácil de entender. Às vezes Deus está ali através daquela pessoa, conversando com você, e aí você trata mal, você não quer saber, você está batendo na rocha. É isso, ouvinte da palavra. Então agora nós vamos ver aqui o que houve com Moisés também, que se irritou e não descobriu que aquela rocha era uma rocha viva. Moisés, o que ele fez? Então eu vou ler o 11, aí eu vou ler o 12 para você entender. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Agora preste atenção, ouvinte, no versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Então, ouvinte da palavra de Deus, Moisés, você sabia que ele não entrou na terra prometida, porque ele não soube também ver que aquela rocha era Cristo, e ele bateu na rocha? Lá na frente nós vamos ver isso. Olha aqui, no 13. Então são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E o próprio Moisés diz, que ele não conseguiu entrar na terra porque ele não santificou Deus. Aquela rocha não era para ser maltratada. Aquela rocha, Moisés teria que falar para ela da água. Nós vamos ler o versículo anterior, Vamos ver o versículo anterior para ver o que o Senhor mandou Moisés fazer, Então nós vamos aqui no mesmo livro de Números, no capítulo 20, para você ver como é que foi o que o Senhor disse a Moisés. Vamos ler no capítulo 20, o versículo 5. Isso aqui é o povo dizendo: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: olha, presta atenção, ouvinte, que eu vou ler aqui para você. Presta atenção. Versículo 8 do capítulo 20. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Agora vamos ver, presta atenção, ouvinte, aqui no versículo 11. É aqui que ele pecou. Porque Deus mandou ele fazer o quê? Ele mandou ele bater com a vara na rocha? Não, não mandou. Ele mandou falar. Deus falou assim: pega a tua vara, vai lá, você e seu irmão, e fala a rocha, para a rocha da água. Mas não, olha o que ele fez aqui no 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ouvinte da palavra de Deus, às vezes nós fazemos isso também. Às vezes nós batemos na rocha. Às vezes a rocha está do nosso lado, querendo, cuidando de nós, nos abençoando. Como eu te disse,
Às vezes a rocha está ali através de uma pessoa. Às vezes a rocha está através de uma situação. E aí nós maltratamos a rocha. Só para você ter uma ideia, ouvinte, isso aí custou a Moisés não entrar na terra prometida. Olha aqui, ouvinte, o que aconteceu lá na frente, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 49 em diante. Eu vou ler para você entender. Vamos ver aqui o que o próprio Moisés disse para o povo. Então vamos ler aqui, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 49. Isso aqui é Deus dizendo para Moisés, um pouquinho antes dele morrer: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Então Deus estava dizendo para Moisés: ó, vem cá, eu vou lhe mostrar a terra que esse povo vai entrar, mas você não vai entrar. Você e seu irmão, nenhum dos dois vai entrar. E aí Deus fala por que ele não entrou. Ele diz aqui no versículo 51 do capítulo 32: porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Lembra que eu li lá em Números 20 para você, ouvinte? Aquela atitude dele de bater na rocha, porque ele não viu Deus ali, não viu Jesus que estava ali, custou-lhe a entrada na terra prometida. E às vezes nós também perdemos as nossas bênçãos, porque nós batemos na rocha. O bater na rocha tem várias maneiras. Às vezes é você se irritar, às vezes é você não aceitar, porque você está vendo só o natural. E Moisés e o povo ali, eles viram o natural. Eles viram apenas uma rocha e mais nada. Mas se eles fossem umas pessoas atentas, de discernimento, eles iriam perceber que aquela rocha estava sempre ali. Toda vez que ele estava no sufoco, aquela rocha estava ali. E mesma coisa é conosco. Você pode observar, todas as nossas apertos que nós passamos, Deus sempre está ali presente, a rocha. Ele está sempre se manifestando ali do nosso lado. E às vezes as pessoas não conseguem reconhecer isso. Isso é um problema muito grave, isso é perigoso. Toda vez que você lê a palavra de Deus, a travessia lá do povo de Deus para a terra de Canaã, a rocha estava seguindo eles. Porque a rocha significa segurança. Rocha significa firmeza. E hoje para nós estamos atravessando também o deserto da vida. Nós estamos indo para Canaã celestial. E a rocha está nos seguindo em todas as nossas situações. Mas será que nós vamos ser como esse povo? Será que nós vamos fazer igual esse povo fez? Será que nós vamos ferir a rocha? Nós vamos bater? Nós vamos desprezar a rocha? Então, quando alguém vir falar com você, se tome muito cuidado. Quando alguém vir dar um conselho em nome de Deus para você, vem falar com você, é Deus falando contigo. Nesse momento Ele está falando com você, Ele está instruindo você, Ele está dizendo para você tomar cuidado. Porque Deus, Ele se manifesta através da fé. Você quer ver Deus, você tem que ter fé. Você quer ver Deus, você tem que acreditar. Se você não acreditar que essa palavra aqui é de Deus, como que você vai ver a glória de Deus na sua vida? Como que você vai ver o resultado dessa palavra na sua vida, se você não crê? Então, ouvinte da palavra de Deus, você não seja incrédulo, você não seja de coração duro, tenha discernimento das coisas, porque a partir do momento que você começar a olhar as coisas com seus olhos espirituais e ouvir com seus ouvidos espirituais, aí você vai descobrir a glória de Deus na sua vida. Aí as bênçãos de Deus vai vir. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? E aí, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32,
Moisés dando instrução para o povo, e hoje ele está dando aqui, é Deus usando Moisés, e está aqui escrito para nós, no versículo 46, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Está vendo, ouvinte da palavra? Essa palavra não é em vão, essa palavra é verdadeira, e você tem que guardar ela, ouvinte da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que às vezes as pessoas recebem até anjos em casa e não sabem que é anjo. Acontece muito isso. Às vezes Deus manda um anjo para nossa casa para experimentar nós, para nos abençoar, e às vezes nós enxota o anjo, está bem longe de nós, e aí nós perdemos a bênção. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós não sabemos ver o mundo espiritual. Oxalá, se cada um de nós tivéssemos condições de perceber Deus, mas muitas das vezes nós ferimos a rocha que está ali para nos abençoar. Por isso que no livro de Romanos, nós vamos lá para o livro de Romanos, né, para nossa meditação melhor, vamos ver qual é a maneira que Deus se manifesta também até para os ímpios, né? Até para os ímpios ele se manifesta e vai ser cobrado. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo, vamos ver, capítulo 1, né? Nós vamos ler, e agora nós vamos ver o versículo 18, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque todos nós, toda a humanidade, ele consegue, Deus está presente. Agora, se ele não consegue observar, vai ser um problema dele. Vamos ler aqui para você entender? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Agora aqui Deus vai dizer: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus está dizendo assim: olha, eu estou me manifestando para vocês. Agora, se vocês não querem crer, continuando no 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Até o incrédulo, Deus está se manifestando. Através do quê? Das coisas criadas. Olha, é só ele olhar para cima. Alguém colocou isso aqui nesse lugar. Isso aqui não é por acaso. Se ele olha para a natureza, tudo funcionando corretamente. Se você pegar uma cadeia dessa e tirar, você bagunça tudo. Alguém teve que planejar isso. É isso que Deus está dizendo aqui. Agora imagine nós que se dizemos que conhecemos o mundo espiritual e não conseguimos ver Deus através das coisas que Ele manifesta na nossa vida para nos abençoar. Então, ouvinte da palavra de Deus, você que está ouvindo essa palavra e você que não tem conhecimento da palavra, Deus também está manifestando na sua vida através da criação, através do próprio ar que você está respirando. E aqui está dizendo aqui no versículo 20 do capítulo 1 que eles não fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível,
e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrar os seus corpos entre si. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Você que conhece a palavra de Deus, Deus sempre está presente na tua vida. A rocha sempre está do teu lado. O que falta para você é ter visão espiritual. Mas por essa palavra aqui, você está aprendendo. Talvez você está murmurando como aquele povo do deserto. Ah, Deus não está cuidando de mim. Não faça isso. Às vezes Deus vem através de uma pessoa te trazer um conforto. Aí você não quer nada com ninguém. Você está expulsando ali Deus. Às vezes a bênção está ali. Quantas vezes nós fizemos isso? E a incredulidade, ouvintes da palavra de Deus, é muito sério. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, é muito sério. Vamos para a palavra de Deus para você ver aqui um exemplo de pessoas que estavam despercebido quanto a Deus na vida deles. Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 24. Isso aqui foi após a ressurreição de Jesus. Então nós vamos ler, né, nós vamos pular alguma coisa, mas vamos ver para você ver como nós somos, para nós tirar lição, para nós não sermos como eles, porque por isso que foi escrito. Então vamos ler aqui no capítulo 24, no versículo 14. Lucas capítulo 24, versículo 14. Preste muita atenção aqui na palavra de Deus, ouvinte. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Isso aqueles dois discípulos, eles estavam andando no caminho de Emaús, e estavam comentando sobre a crucificação de Jesus. E aí continuando. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha aqui, ouvinte, que coisa interessante. Olha aqui no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Ouvinte, às vezes os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fechados. Às vezes Deus está falando conosco e nós não conseguimos perceber. Continuando, ouvinte da palavra. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Aí Jesus chegou para eles, falou assim: o que vocês estão comentando aí? Por que você está triste? Aí esse Cleopas disse: você é o único que não está sabendo do que andou acontecendo? Agora no 19, Jesus perguntou, e eles lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, ouvinte, ele estava aqui falando para Jesus. Olha que coisa interessante. Eles estavam conversando com Jesus, falando do que tinha acontecido, mas não percebeu. E às vezes conosco é a mesma coisa. Às vezes nós até trocamos palavras com Deus, mas Deus está ali, atrás daquela pessoa, e você não consegue perceber. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Aí Jesus, só observando o que ele estava dizendo,
E às vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Ele fica só observando. Eu quero saber, Deus fala assim, pensa, até quando ele vai ser nécio de coração? Até quando ele vai ser cego? Até quando ele vai ser surdo? Olha o que disse Jesus aqui no versículo 25 do capítulo 24. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Eles tinham todas as promessas na vida deles. Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar. E tinha muitas outras promessas. Mas eles acreditaram? Não. Estava triste, acrabunhados ali. Estava ali comentando, mas nossa, era para acontecer isso. Eu não consigo ver. Ele falou que ia ressuscitar. E ele estava bem ali. E às vezes na nossa vida nós temos a promessa de Deus. A palavra de Deus diz para nós assim: olha, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar você sozinho. E nós não acreditamos nisso. Nós estamos aqui nesse texto aqui, ó, do versículo 25. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que a palavra de Deus disse. E aí Jesus começa a falar. No 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E hoje, Jesus está aqui na sua vida, através do Espírito Santo. Ele está explicando para você. Até quando você vai ser tardo de coração? Até quando você não vai perceber que Ele está cuidando de você? Ele está todas as noites ensinando. Cada momento, quando você ouve a palavra de Deus. E aí no 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Agora veja bem o que vai acontecer, ouvinte da palavra. Capítulo 24, do versículo 30 de Lucas. E aconteceu o que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Aí no 31. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha quanto tempo perdido com Jesus ali. Quanto tempo eles perderam com Jesus ali do lado deles. E às vezes nós só percebemos quando acontece alguma coisa. E aí já é o momento dele, né? Poderia estar aproveitando aquele momento. E aí no 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E hoje está sendo a mesma coisa. Nós abrimos as Escrituras e você sabe que tem alguma coisa dentro de você falando que é Deus, mas às vezes você não quer crer. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Está vendo, ouvinte? Olha que esses textos aqui que diz para nós não ser tardo de coração, através dessa palavra, vamos a partir de agora prestar mais atenção. Vamos nos apropriar das promessas, porque nós lemos a promessa de Deus aqui. Deus tem falado: olha, eu estou com você. Por isso que Jesus falou assim: olha, vocês não vão ficar abandonados, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. E o Consolador está até hoje no nosso meio. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E Ele está consolando nós. Ele está consolando nós usando várias maneiras, sabe? Cuidando com jeito de nós. E às vezes nós entristecemos o Espírito Santo pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. Talvez o problema está aí, mas será que Deus... Cadê Deus? E Deus está aqui falando agora, nesse momento, com você, comigo, cuidando, dando força, consolando. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador.
Então, ouvinte da palavra, não vamos ser incrédulos como Tomé. Tomé foi um incrédulo. Nós lemos, você já leu, já ficou sabendo. Mas nós devemos, ouvinte da palavra de Deus, nós vamos ler aqui a promessa que ele tem para a nossa vida. Vamos lá para o livro de João, quase no finalzinho lá. Ele promete mandar o Espírito Santo para nós. Não é verdade? Então nós vamos aqui ver que ele manda o Espírito Santo, o Consolador. Então ele vai dizendo aqui no livro de João, no capítulo 16. Eu gostaria que você pegasse a palavra aqui, no livro de João, capítulo 16. É uma promessa para todos nós. Então eu vou fazer a leitura para você entender. Diz assim, isso aqui é Jesus falando: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Aí Jesus vai falar assim, eu vou te avisar para vocês o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar avisados de antemão para vocês não se escandalizar. Então vamos continuar no versículo 2 do livro de João, do capítulo 16. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus estava dizendo, olha, até matar vocês eles vão. Eles vão matar vocês dizendo que está fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram meu Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vô-lo já tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Aí Jesus falou assim, olha, eu estava com vocês, dizendo lá, né? Eu não disse, mas agora eu vou dizer que vai acontecer. Mesma coisa na nossa vida. Jesus está dizendo para nós, ó, você vai ter aflição nesse mundo. Você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, você vai vencer também. Está ouvindo? Está ouvindo o ouvinte da palavra de Deus? Então nós temos que apropriar dessas promessas. Então vamos continuar aqui. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Jesus está falando assim, ó, eu vou subir, eu vou para onde mora aquele que me enviou. Aí no versículo 6, antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Aí quando ele falou que ia subir, as pessoas que seguiam a Cristo ficaram tristes. Olha o que ele diz aqui agora, no versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Olha o que ele vai dizer. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quer dizer, Satanás já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus está dizendo, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Vai vir um que vai dizer tudo para vocês, que é o Espírito Santo. E às vezes nós somos tão tardios de entender as coisas de Deus. Eu costumo dizer que às vezes nós temos dificuldade de falar das coisas espirituais para pessoas, porque elas não vão entender. Elas são tardias em acreditar. Elas são tardias em perceber o mundo espiritual. E aí, continuando, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele falou assim, ó, ele vai ser o meu representante. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, fisicamente, vocês não vão me ver.
Mas depois, daqui um pouquinho, vocês vão me ver de novo. Porque vocês vão estar onde eu estou. Mesma coisa, ouvinte da palavra de Deus. Um pouquinho agora você está sofrendo. Um pouquinho agora você está só vendo, sentindo pelas obras a presença de Deus. Mas você não está vendo. Mas logo você vai ver Ele. É isso que esse texto está dizendo. Então aguenta. Mas Ele está falando. É como se Ele estivesse atrás de uma porta. Vamos supor assim, né? Para você entender. Ele estivesse atrás de uma porta falando para você. Te orientando, te consolando. Aguenta mais um pouquinho. Fica firme. Olha, eu estou com você. Eu estou aqui. Ele está desse jeito. Então Jesus está dizendo para você, olha, um pouquinho e você vai me ver já já. E aí, Jesus continuando aqui, né? Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Por que vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus estava dizendo, olha, enquanto você estiver no mundo, meu filho, minha filha, você vai ficar um pouco triste, porque vai acontecer essas coisas, mas é passageiro. O mundo vai estar alegre por aí, o mundo vai estar fazendo as suas festas, o mundo vai estar cheio de saúde, o mundo vai estar cheio de dinheiro, o mundo vai estar comprando e vendendo, o mundo vai estar dando tudo certo para eles. Mas você está chorando, você está com as suas dificuldades, você está servindo a Deus, você está se policiando, você está se guardando para mim, você está honrando o meu nome, você não quer deixar eu triste, você não quer fazer coisa errada, então você está triste. E o mundo está alegre, gozando a vida. Mas não se preocupa, porque em breve a tua tristeza se converterá em alegria. Olha, ouvinte, que promessa maravilhosa do nosso Deus. Você sabe o que é isso, ouvinte de Deus? Uma promessa na nossa vida. Você tem que dar um glória a Deus aí, dar um aleluia. Nós temos que se alegrar nisso, mesmo na nossa situação. Então, ouvinte da palavra de Deus, continuando aqui no versículo 21 do capítulo 16 de João. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Olha que promessa nas nossas vidas. Que promessa que nós temos. E Deus já estava avisando nós. Sabe por que às vezes nós ficamos assim preocupados com as coisas? Que nós às vezes desprezamos aquilo que Deus já nos avisou que ia acontecer. Talvez nós nem nos preparamos para isso, para as adversidades. Mas você, por essa palavra, você está recebendo luz no teu caminho. Deus está dando uma lente espiritual para você começar a perceber Ele, a rocha do teu lado. Não vamos ser igual aquele povo do passado, que a rocha estava sempre ali, mas ninguém se tocou, ninguém observou. Falou, olha, interessante, já perceberam onde nós estamos quando acontece alguma coisa? Essa rocha está sempre aqui? Eles não perceberam isso. E aí feriram a rocha. Não vamos ferir a rocha, ouvinte da palavra de Deus. Vamos cuidar com a rocha, vamos fazer dela muito carinho, vamos nos alegrar. Ouvinte da palavra de Deus, Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim.
Deus está nos conduzindo através desse mundo aqui, nesse lugar perigoso. Ele está cuidando com o maior carinho. Ele está sendo o nosso pastor de verdade. E aí, a palavra de Deus vai dizendo aqui, né? Vai dizendo aqui, no capítulo 16 de João, do versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Aí Jesus respondeu, no 31. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Vendo? Aí Jesus dá mais uma dica para eles. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha, Jesus deu um exemplo. Aparentemente ele ia ficar sozinho, mas Jesus falou: mas eu não estou só, o Pai está comigo. Era um momento que Jesus ia ser crucificado, ia ser preso, que os discípulos dispersaram, saíram. E às vezes nossa vida, olha Jesus falando: não, mas eu não estou só, porque eu tenho promessa do Pai comigo. E você, ouvinte da palavra? E aí Jesus fez uma oração maravilhosa aqui no capítulo 17. E Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. E aí Jesus vai falando aqui, eu vou ler um pouco, né? Porque o nosso tempo está chegando ao fim. E aí Jesus começa a orar. Assim, começa a orar assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, Deus deu você para Jesus, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E aí a palavra de Deus aqui, Jesus vai orando. Ele vai orando, e tem uma oração, que essa oração aqui é para nós. Você quer ver aqui? Olha aqui, ó. A oração que Jesus falou, né? Estava dizendo aqui, né? Mas agora vou para ti, digo isto ao mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Do mundo não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aí vai falando aqui: e não rogo somente por esses, quer dizer, que os discípulos que estavam lá, que é no capítulo 17, versículo 20. Olha aqui a oração que Jesus pensou em você e pensou em mim. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, quando Jesus estava fazendo essa oração, você passou na mente dele, eu passei na mente dele, pode ter certeza. Por isso que você está firme, filho e filha de Deus. Por isso que eu estou firme. E através dessa palavra agora, que Deus possa te abençoar. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos entregar, né, esse culto a Deus, mas o culto continua até o fim das nossas vidas. Vamos orar então em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado por essa oração que o teu filho fez há mais de 2000 e poucos anos atrás. Senhor, obrigado, porque agora nós vamos saber ver a rocha que está do nosso lado. Nós vamos saber discernir quando o Senhor está conosco falando, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa o teu povo na face dessa terra. Abençoa os teus servos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, que palavra maravilhosa. A partir de hoje, você sabe que você nunca está sozinho. Você sabe que a rocha está do teu lado. E agora você vai cuidar muito bem. Você não vai ferir mais a rocha, porque a rocha é Jesus. E Ele fez uma oração para você. E essa oração abrange todos aqueles que vão ainda nascer nesse mundo e que vai ser de Deus. Então, que a graça de Deus possa estar sobre o Israel de Deus. Eu sou o pregador Zaqueu. Eu que trago essa mensagem e que Deus possa nos abençoar. Se você quiser mandar uma mensagem de texto no nosso telefone, você pode mandar no telefone 8546-7039. 8546-7039. Nós temos nossos CDs. Você quiser, você pode adquirir gratuitamente. São CDs de pregação, que eu tenho certeza que é a palavra de Deus e que vai te edificar você na tua caminhada